Em 2023, a aviação global queimou 435 milhões de metros cúbicos de combustível de aviação, mais energia do que todos esses países combinados usam em um ano. É a fonte de emissões de CO2 de transporte que mais cresce, e se não for interrompida, espera-se que as emissões quase dobrem até 2050. Enquanto isso, no ritmo atual de crescimento do consumo, a humanidade esgotará as reservas comprovadas de petróleo em apenas 37 anos. E mesmo com estimativas de reservas não comprovadas, isso aumenta para apenas 85 anos. E como resultado, para proteger o nosso planeta e garantir o futuro da aviação, devemos abandonar os combustíveis fósseis. Para realizar isso, o foco mudou para novas tecnologias de propulsão sustentável. Uma delas, o hidrogênio, poderia eliminar todas as emissões de CO2 de aviação. No entanto, as verdadeiras questões são: como ele se compara a outras soluções? A tecnologia é viável? Quanto custaria? E quão sustentável ela realmente é? Para entender o potencial do hidrogênio para a aviação, vamos primeiro dar uma olhada nas outras soluções mais promissoras. A primeira, aeronaves elétricas a bateria. Aviões elétricos a bateria, que usam baterias para alimentar motores e hélices, são limpos e altamente eficientes. No entanto, eles são pesados. E mesmo com as futuras baterias de estado sólido avançadas e sistemas de propulsão elétrica mais eficientes, a densidade energética útil das baterias é 9,4 vezes menor do que a do combustível de aviação. Como resultado, as aeronaves elétricas a bateria são restritas a curtas distâncias, tornando-se incapazes de evitar a maior parte das emissões de aviação. Isso nos leva à segunda solução: combustível de aviação sustentável, ou SAF. SAF são uma ampla variedade de combustíveis que possuem propriedades semelhantes ao combustível de aviação, mas não são derivados de combustíveis fósseis. E além disso, são uma solução drop-in, o que significa que podem ser usados em aeronaves atuais com pouca ou nenhuma modificação. Vamos dar uma olhada mais profunda. O primeiro tipo é o biocombustível de resíduos, que utiliza processos químicos para converter resíduos orgânicos, como óleo de cozinha usado, resíduos florestais, resíduos agrícolas e esgoto, em combustível líquido. No entanto, a maioria das matérias-primas está geograficamente dispersa, possui baixa densidade energética e é complexa de se processar, tornando-as muito caras. Além disso, não há matéria-prima de resíduo suficiente para substituir todo o combustível de aviação, especialmente considerando a demanda de outros setores de transporte. E o segundo tipo de SAF são os biocombustíveis de culturas dedicadas, usando culturas energéticas como milho ou soja para biocombustíveis. Mas, no entanto, isso exige muita terra para abastecer a aviação global. Precisaríamos de uma área do tamanho de todos os estados cobertos de milho, ou 63% da Europa continental coberta de soja. O único problema é que essa terra é necessária também para alimentar a crescente população global, que deve atingir o pico em torno de 10,3 bilhões de pessoas na década de 2080. O terceiro tipo de SAF, ou biocombustíveis de algas, usa algas marinhas ou microalgas como matéria-prima. Esses requerem muito menos terra do que as culturas e podem ser cultivados em água salgada e ou em terras não aráveis, causando zero impacto na produção de alimentos. No entanto, transformar algas marinhas ou microalgas em combustível requer inúmeras etapas e intensivas de energia, tornando-o muito caro, muito mais caro do que o hidrogênio. E além disso, as fazendas offshore não são escaláveis e as fazendas em lagoas abertas são vulneráveis à contaminação e precisam de muita água para combater a evaporação. Além disso, as instalações fechadas de fotobioreatores são muito caras e intensivas de energia para operar. Em resumo, embora os biocombustíveis sejam uma ótima maneira de ajudar a descarbonizar a aviação a curto prazo, elas lutam contra escalabilidade, impacto ambiental e custo, tornando-as uma solução de longo prazo questionável. Isso nos leva ao quarto tipo de SAF, o e-combustível, que é feito combinando hidrogênio verde da eletrólise com dióxido de carbono de fontes industriais ou captura direta do ar. Então, usando os processos químicos para transformá-los em água e combustível sintético. Isso não requer biomassa, requer mínimo investimento em terra e funciona puramente com água, ar e eletricidade, tornando-o escalável. No entanto, ele é ineficiente. Usando hidrogênio verde e captura direta do ar,
precisaríamos de 29% mais eletricidade para o e-combustível do que se apenas produzíssemos hidrogênio, o liquefazêssemos e o queimássemos diretamente. Então surge a pergunta: se os biocombustíveis são problemáticos e os e-combustíveis são ineficientes, por que simplesmente não construímos aviões que funcionam com hidrogênio? Bom, essa ideia está se tornando cada vez mais popular. O hidrogênio pode ser usado como combustível de aeronaves de duas maneiras. A primeira opção é com células de combustível, que usam uma reação eletroquímica para converter hidrogênio e oxigênio em água e eletricidade, que então alimentam um motor elétrico. Esses sistemas são eficientes, silenciosos e produzem zero emissões de NOx. No entanto, são pesados, tornando-os indesejáveis para aeronaves de longo alcance. A segunda opção é queimar hidrogênio diretamente em motores a jato. Embora seja menos eficiente, oferece uma densidade de potência muito maior, tornando-o mais adequado para aeronaves de longo alcance. Como resultado, nos concentraremos nesse tipo de propulsão. Para entender o projeto de aeronaves a hidrogênio, vamos primeiro dar uma olhada em suas propriedades. O hidrogênio tem uma densidade de energia de combustão de 120 MJ por quilograma, quase 3 vezes maior do que a do combustível de aviação. No entanto, ao nível do mar e a temperatura ambiente, o hidrogênio também é um gás, com uma densidade de apenas 0,084 gramas por litro, quase 10.000 vezes menores do que a do combustível de aviação. Combinando esses valores ao nível do mar e a temperatura ambiente, descobrimos que o hidrogênio contém 3.428 vezes menos energia por unidade de volume do que o combustível de aviação. Isso é simplesmente muito baixo. E para melhorar isso, a densidade de hidrogênio deve ser aumentada. Felizmente, ao resfriá-lo a 253 graus negativos em Celsius, o hidrogênio se liquefaz, multiplicando sua densidade 845 vezes, para 70,8 gramas por litro. Nessa densidade, a densidade de energia volumétrica é apenas 4 vezes menor do que a do combustível de aviação, e isso é gerenciável. Embora isso signifique que os tanques de combustível de hidrogênio terão que ser 4 vezes maiores do que os tanques tradicionais, e portanto, muito grandes para caber na asa de uma aeronave, onde o combustível é tradicionalmente armazenado, eles podem ser também integrados em outros lugares. As aeronaves a hidrogênio terão várias mudanças de design. Primeiro de tudo, para acomodar os maiores tanques de hidrogênio, as fuselagens precisarão ser alargadas ou alongadas, aumentando o peso e o arrasto. Felizmente, porém, como o hidrogênio é mais denso em energia do que o combustível de aviação, o peso do combustível será reduzido. No entanto, há uma contrapartida por tanques e sistemas de combustíveis mais pesados. Além disso, com o combustível movido para fora das asas, ele não ajudará mais a reduzir as cargas de flexão das asas durante o voo. E como resultado, as asas precisarão ser estruturalmente reforçadas, adicionando peso. Mas sem necessidade de combustível interno, as asas também podem ser afinadas e otimizadas para a aerodinâmica. E por fim, os tanques de combustível precisarão ser estrategicamente localizados para garantir que o centro de gravidade e a estabilidade da aeronave não mudem significativamente durante o voo. Apesar de todas essas mudanças, as aeronaves movidas a hidrogênio são viáveis, e no futuro, com projetos avançados, como a asa voadora integrada, as aeronaves podem ser otimizadas para hidrogênio, maximizando a eficiência do combustível e a aerodinâmica. No entanto, para que as aeronaves a hidrogênio operem de forma eficiente, confiável e segura, inúmeras tecnologias ainda precisam ser aprimoradas. A primeira tecnologia que deve ser aprimorada para aeronaves de hidrogênio são os tanques criogênicos. Os tanques precisam ser altamente isolados para armazenar hidrogênio líquido a menos 253 graus Celsius, mantendo-se leves. Além disso, devem ser projetados para dezenas de milhares de ciclos de voo, fragilização por hidrogênio, choque térmico, fadiga e serem resistentes a acidentes. Felizmente, com compostos avançados de fibra de carbono, isolamento multicamadas e design otimizado, esses tanques são viáveis. A segunda tecnologia necessária são sistemas de combustível. Bombas criogênicas, válvulas e linhas de transferência são necessárias para movimentar o hidrogênio ao redor da aeronave. Trocadores de calor são necessários para aquecer o hidrogênio em gás para os motores a jato e para reabastecer a aeronave.
são necessários sistemas de reabastecimento eficientes e de alto fluxo. Todos esses devem ser confiáveis, resistentes a choque térmico e fragilização por hidrogênio. Eles também exigirão purga durante a conexão, manutenção e reabastecimento, tornando necessários tanques de hidrogênio a bordo. A terceira tecnologia são sistemas de segurança. O hidrogênio é a menor molécula do universo, tornando-o muito propenso a vazamentos. Também é incolor e inodoro, dificultando a detecção, e possui uma energia de ignição muito baixa e uma ampla faixa de inflamabilidade, tornando-o muito fácil de inflamar. E como resultado, sensores avançados serão necessários para detectar rapidamente vazamentos e incêndios, com válvulas de corte automáticas e sistemas de vedação redundantes para minimizar o risco. Por fim, para evitar a sobrepressurização interna do tanque de combustível e uma consequente explosão catastrófica, serão necessárias válvulas de alívio de pressão e sistemas de ventilação. A última grande tecnologia necessária são novos combustores, o componente do motor a jato, onde o combustível e o ar se inflamam. Ao contrário dos combustores tradicionais, onde o combustível de aviação é injetado como spray de finas gotículas, os combustores de hidrogênio injetarão o hidrogênio como gás. O hidrogênio também queima muito mais rápido do que a combustível de aviação, o que pode causar retrocesso de chama, onde a chama se propaga de volta para o injetor. Felizmente, com micromistura e combustão estabilizada por fluxo, isso pode ser evitado. Mais importante ainda, o hidrogênio queima muito mais quente do que o combustível de aviação. Em altas temperaturas, formam-se óxidos de nitrogênio, ou NOx. Esses gases contribuem para a poluição do ar, chuva ácida e a formação de ozônio hidroposférico, um potente gás de efeito estufa. Felizmente, embora o hidrogênio queime mais quente do que o combustível de aviação, ele também é mais difusivo e tem uma faixa de inflamabilidade muito mais ampla, permitindo que seja queimado em condições ultra leves, onde há muito mais ar extra do que o necessário. Essa combustão ultra leve, combinada com a tecnologia de micromistura, pode ser usada para reduzir as temperaturas da chama e as emissões de NOx em até 80% em comparação com o combustível de aviação. Se todas as tecnologias forem desenvolvidas e certificadas por agências regulatórias, as aeronaves comerciais a hidrogênio líquido serão viáveis. Ainda assim, existem algumas questões centrais que não podem ser ignoradas. Embora as aeronaves a hidrogênio tenham potencial no futuro, estão longe de ser perfeitas. Grande parte disso surge do fato de serem inerentemente ineficientes. Existem tantas etapas necessárias para converter eletricidade renovável em hidrogênio liquefeito, e em seguida, a propulsão da aeronave por meio de um motor a jato, que a eficiência total do sistema é da ordem de apenas 18%. Isso é muito menos eficiente do que queimar combustíveis fósseis. Mas por outro lado, para alimentar a nossa rede elétrica, a energia renovável é muito eficiente, muito mais do que queimar combustíveis fósseis. Como resultado, se o nosso objetivo final é descarbonizar a sociedade da forma mais eficiente possível, a curto prazo, nossa atenção é muito melhor gasta em substituir nossa rede elétrica por energias renováveis e converter outros setores mais fáceis de se descarbonizar. Com 60% do consumo global de eletricidade e 97% dos veículos leves ainda funcionando com combustíveis fósseis, temos um longo caminho a percorrer. Além disso, os aviões a hidrogênio não são 100% livres de impacto climático. Quando as aeronaves a jato voam em altitudes e em condições úmidas, o vapor de água de seus escapamentos se condensa em torno de partículas de fuligem, formando cristais de gelo e nuvens semelhantes a cirros, chamados rastros de condensação. Esses rastros refletem a radiação térmica da saída da superfície da Terra, contribuindo para um efeito estufa líquido positivo entre 0,5 e 3 vezes o impacto das emissões de CO2 da aviação. Isso é muito importante. Infelizmente, as aeronaves a hidrogênio ainda produzem rastros de condensação. Na verdade, o seu escapamento é 100% de água. Felizmente, porém, não contém fuligem, o que significa que há menos partículas para essa água se condensar. Como resultado, prevê-se que, embora os rastros de condensação de hidrogênio sejam mais generalizados, eles serão oticamente mais finos e menos persistentes, com o impacto geral reduzido no aquecimento global em comparação com os rastros tradicionais. Mas, no entanto, eles ainda existirão. E assim, em resumo, devido à sua ineficiência, complexidade, custo e rastros de condensação,
As aeronaves de combustão de hidrogênio estão longe de ser perfeitas. No entanto, em um futuro onde a energia renovável seja ultra barata, a tecnologia de eletrolisadores tenha avançado e tenhamos convertido outros setores mais fáceis de descarbonizar, elas têm o potencial de surgir, reduzindo de forma sustentável e econômica o impacto climático da aviação global. E o que você acha? Os aviões a hidrogênio ainda estão chegando ou são uma ilusão? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, seria incrível se você curtisse e se inscrevesse no canal do Futurology para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.